imagem, que absurda. Você vai ver isso acontecer no Jardim América. Essa mulher aí, ó, foi flagrada no momento que ela despeja uma garrafa de álcool. E é isso que você vai imaginar. Ela ataca aí, ó, no marido álcool e depois acende o isqueiro. Ele sai como uma tocha humana, em chamas, corre pedindo socorro. Essa é a imagem dele já no hospital. Sabe o que é pior? O homem também teve o corpo incendiado por um vizinho em Belford Roxo. Um outro homem. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes. Essa já é a imagem de Belford Roxo. Duas histórias absurdas. Peraí, Jackson Silva, não basta tiro, agora tem fogo, pelo amor de Deus. 2 casos, cada um em um lugar do Rio. Boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, assisti esses vídeos, fiquei arrepiado, tá? Primeiro, em Jardim América, a mulher discutiu com o marido, depois pegou acetona, lançou no marido e acendeu maçarico. É isso mesmo, o marido ficou em chamas e foi socorrido em um hospital da região. Já em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, um homem colocou fogo no corpo de um vizinho, Isabelle Benito, coisa horrorosa. Daqui a pouco eu vou voltar contando detalhes, como tudo aconteceu e também falando com as autoridades policiais. É com você, Isabelle Benito. E ali você vê o banho de álcool e depois o corpo dele em chamas lá no alto do vídeo. Vamos ver a reportagem de Jackson Silva. Rodou. O vídeo mostra o momento em que uma mulher parte para cima do esposo e coloca fogo no corpo dele. Em desespero, o homem corre na tentativa de apagar as chamas. O crime aconteceu na última segunda-feira. A vítima foi identificada como André Luiz Amorim. Tudo aconteceu nessa residência que também funciona como um bar, aqui no bairro Jardim América, na zona norte do Rio. Dona Maria, após uma discussão, foi até o quarto dela e pegou um frasco com acetona e partiu para cima de André, que estava sentado nessa cadeira. Lançou a acetona em cima dele e ligou um maçarico. André, desesperado, foi até o banheiro para tentar apagar o fogo. Segundo a Dona Maria, ela fez isso para se defender. Medo de quando ele se levantasse e fizesse algo lá para dentro e eu não pudesse me defender. Porque isso já aconteceu outras vezes e eu entrei em pânico, não tem como falar mais. Eu entrei em desespero, em pânico, medo. E assim, não foi pra pegar fogo, foi um susto, mas foi muito, sei lá, não dosei. Ana Maria e André estão juntos há 30 anos. Mas ela diz que já foi vítima de agressão verbal e física. Houve um desentendimento, discussão direto não. Mas eu já estava ouvindo coisas que já estava meu cérebro absorvendo. Ele vai te pegar hoje. Hoje ele vai te pegar. O meu cérebro, eu comigo mesmo. Teve isso. André está internado no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, que também fica na zona norte do Rio. A polícia investiga o caso. Dona Maria será ouvida nos próximos dias. Na Baixada Fluminense, mais uma pessoa foi incendiada. Imagens do circuito interno mostram um homem em chamas no meio da rua. A vítima é um aposentado da Marinha, que ainda tenta correr, mas acaba caindo no chão. Segundo a polícia, tudo é planejado por Fernando dos Santos. Ele conhece a rotina do aposentado. Fernando espera a vítima sair da padaria. Prepara o balde com gasolina e então vai ao encontro dele. O aposentado teve 95% do corpo queimado. O estado de saúde dele é gravíssimo. O caso aconteceu em Belford Roxo. O autor do crime foi preso. Ele confessou que tudo foi premeditado. Segundo a polícia, o motivo da barbárie foi um desentendimento entre os dois vizinhos há cerca de uma semana. Na ocasião, a vítima reclamou que o animal de Fernando teria defecado na calçada dele. Eu vou agora com o Jackson Silva, porque eu ainda estou em choque. Você estava no banheiro agora. Mas eu já sabia da história. Mas você viu que ela deu entrevista pro Jackson? Não. Esse é o problema. Essa que atirou fogo, conversa com o Jackson igual eu tô conversando com você. E aí eu quero ir direto com o Jackson, que tá com o delegado, porque ela confessa na própria entrevista. E ela diz o seguinte, que ela era vítima. Isso pode não negar. Mas você ser vítima de violência, disso e aquilo, e você jogar acetona em alguém sentado e depois atear fogo,
Se você está sofrendo violência, você simplesmente, primeiro que a imagem do comportamento dela, aí é o delegado que vai poder falar. E olha que eu sou e trabalho para a causa de defesa da mulher em relação à violência. Mas, no caso como esse, existe o 80, a Patrulha Maria da Penha. Eu não entendi porque que ela não está presa após ela simplesmente atear fogo friamente, como mostram as imagens, e concordar e contar a história como se fosse a coisa mais normal do mundo. Jackson Silva, boa tarde para você e para o doutor. Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Olha, Isabelle, conversei com ela. De fato, realmente, segundo essa agressora, né, ela sofreu um surto e disse que após uma discussão lançou, né, acetona em cima dele, tá? E depois ateou fogo. Veja só, ela me contou que durante 30 anos apanhava do marido, ou seja, pegava pau e batia na cabeça dela. Mas nada justifica. O delegado acabou de contar que ela acaba de ser presa, Isabelle Benito. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Os vídeos mostram claramente que ela agrediu o marido, ateou fogo no marido, uma cena horrorosa. Queria saber do senhor o seguinte, o que ela falou pra gente, que fez isso para se defender, isso justifica, sim ou não? Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde, meu amigo Marcelo Carregosa. Deixa eu quebrar aqui um pouco um protocolo para cumprimentar meu amigo, que eu sei que vai ser papai agora. Desejo muita saúde para o seu bebê. Sobre esse caso, isso ocorreu no dia 4, segunda-feira, à noite. Nós tomamos conhecimento desse fato ontem à noite, através desse vídeo que acabou sendo viralizado em redes sociais. Então, ainda ontem à noite, nos mobilizamos no intuito de efetuar a captura desta mulher. Hoje de manhã, fomos até o Hospital Getúlio Vargas, ouvimos a vítima, que se encontra, como você mesmo disse, numa situação gravíssima, está com 91% do corpo queimado, luta pela vida, em situação muito grave. E logo depois conseguimos fazer a captura desta mulher, dessa autora. Ela está sendo ouvida, confessou a prática do crime, disse que o fez por ciúme, alega que estava em situação de iminência de ser agredida, mas não é isso que o vídeo mostra. O vídeo não mostra isso, ao contrário, mostra ali a atitude ali bem fria, bem calculista, bem natural, de simplesmente jogar acetona no corpo da vítima, que estava sentado, e logo depois acender o maçarico que usa para acender cigarro. Então estamos concluindo essa investigação. Mais uma vez, de forma muito rápida, em menos de 12 horas, que nós tomamos conhecimento desse evento. E sim, vamos representar pela prisão temporária desta senhora, logo mais. E acreditamos que essa prisão vai ser decretada pela experiência que a gente tem com esses casos, sabe? Isabelle, antes de falar com o delegado, eu conversei também com as filhas, né, dessa senhora. O que acontece? Nada justifica o que ela fez, mas segundo as filhas, já haviam avisado para a mãe, se separa dele, porque são filhos dos dois, né, do casal. Mãe, se separa dele, porque conviveram com essa agressão desde 30 anos, sabe? Ela conheceu esse rapaz, o André, com 14 anos. Então, segundo ela, sempre apanhou do André. Aí diz ela que nesse momento sofreu um surto. Aí acabou lançando a acetona em cima dele, né? E ateou fogo para se defender. Só que antes disso, segundo ela deitou com uma faca embaixo do travesseiro, pensando que ele fosse atrás dela. Aí depois ela cometeu esse crime, Isabelle Benito. Doutor, obrigada por estar ao vivo com a gente. Realmente agora dá para entender toda a dinâmica. Vocês não tinham acesso ao vídeo. E muitas vezes, assim, eu me lembro muito bem do motorista de ônibus, quando não é indiciado por homicídio doloso e depois aparece a câmera e o delegado muda
e coloca como doloso. Então ali eu aprendi que muitas vezes quando chega até a gente, não é a hora que chega até vocês. Na hora que chegar na delegacia, você não tem toda a dinâmica e você não tem a materialidade do fato de ter uma câmera como essa que mostra de forma muito fria o que ela faz, diga-se de passagem. Detalhe, 30 anos apanhando o modo como ela vê ele em tocha e tudo mais, pegando fogo, a representatividade ali agora muda e é isso que a gente sempre fala aqui, né, Carregosa? Exatamente, você falou uma coisa muito certa, que é uma coisa que a gente passa muito no dia a dia. É que quando você está vendo essa imagem aqui, não necessariamente foi quando a história chegou. Já chegou na delegacia antes com outra história, a primeira decisão do xerife foi baseado no que ele tinha naquele momento. O que ele tem agora já é diferente. Então, assim, essas coisas é o dia a dia. Então, muitas das vezes a gente, quando você está vendo a história, você por que não fez algo naquele momento? Não estou falando que esse caso não, pelo contrário. Mas isso vai acontecer. A gente às vezes não vai, porque no momento a gente não tem os elementos que vão surgir de acordo com a investigação e com o próprio tempo. Agora, realmente, assim, você teve a questão do fogo, né? Não, e o comportamento dela me impressiona. Ela abre a acetona grande, ela joga nele todo, ele sentado, olhando. Aí ela pega o isqueiro. Eu não sei por que ele... A escolha do meio, pra mim, aí sempre vai, tem... Olha ela olhando ele virando uma tocha. Tipo, Assim, parece assim, toma o teu. Então. Aí ele desespera, ela abre caminho pra ele passar. É muito impressionante a forma fria como ela age nessa história. DH, o meio empregado diz muito, assim, do inconsciente da pessoa do momento que ela está praticando o ato. Principalmente nesses tipos de casos que as pessoas se conhecem, as partes se conhecem. Porque ela escolheu o fogo. Fogo normalmente tem aspecto de purificação. Por isso que se tacava na Inquisição as pessoas em fogueira. Então, assim, tem alguma coisa relacionada aí também, na hora dela fazer isso, como se fosse um ódio. E volto também uma purificação, como se ele tivesse uma figura... Ele tivesse alguma coisa suja nele, entendeu? Desculpa estar falando que eu vou falar pro doutor agora, Jackson. Um pecado que pra ela grave, uma coisa, entendeu? Então tem alguma coisa que ela tacou fogo como se fosse... Pode ser, a escolha instintiva dela do fogo pode estar vinculada a isso. Mas isso não muda porque, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele tá vivo, lutando pela vida, mas o doutor trouxe um dado que me preocupa bastante. No caso, é tentativa de homicídio, mas a gente sabe que uma pessoa que luta pela vida, eu espero que ele não esteja assistindo a gente, porque aparentemente tá ali tudo mais, mas acima de 70% de corpo queimado, a chance de sobrevivência dela com as complicações é muito pequena. Então essa mulher pode até responder num processo, eu não vou aqui, gente, mas são dados médicos, porque assim, o povo fala de pegar fogo, mas assim, acima de 70%, a chance do risco de morrer é muito alto, né? Então assim, nesse momento, como que tá a situação dela? Ela tá... o doutor já expediu o pedido de prisão? Isabelle, ela está sendo ouvida, nós vamos finalizar, vamos concluir esse inquérito e representar pela prisão temporária dela ainda essa tarde. Essa é a situação dela, está sendo indiciada a princípio por tentativa de homicídio duplamente qualificado, seja pelo motivo fútil, seja pelo emprego do fogo, meio insidioso ou cruel. É isso que eu falei, pelo meio e pela... Aí, o jeito dela, nossa, que coisa horrorosa. Agora o doutor não tem... Obrigada, doutor, pelas informações, porque eu vou falar com o Jackson agora, que tem uma entrevista, porque o doutor isso é uma situação que aconteceu num lugar, eu vou falar agora do vizinho Belfor Roxo. Infelizmente, tivemos 2 casos em que as pessoas atiraram fogo nas... Gente, que loucura isso. Jackson Silva tem as informações do caso do homem que atirou fogo no vizinho lá em Belfor Roxo? Isso, Isabelle Benito, aconteceu em Belfor Roxo. Vamos contar um pouquinho dessa história, tá? Primeiro vem o Fernando, que atirou fogo no vizinho. Por quê, Isabelle? Segundo investigações, tudo começou a partir de uma discussão. Ou seja, o vizinho disse para ele que o cachorro do Fernando estava cagando, né? Ou seja, defecando ali na calçada dele. Isso em uma semana, tá? Depois disso, esse vizinho, o Fernando, começou a calcular, seguir os passos desse aposentado. Ele foi à padaria, ele voltou. Quando ele voltou, o Fernando encheu um balde de água, balde de gasolina, aliás, e lançou contra esse vizinho, Isabelle Benito. Ou seja, uma discussão fútil, tá, Isabelle? Nós falamos com um delegado que explicou detalhes sobre esse crime. Vamos assistir. O autor, de forma premeditada, sim, porque ele conhecia a rotina da vítima, ficou aguardando próximo a uma padaria
onde ele sabia que a vítima ia comprar pão e ir para casa. No terceiro ou quarto dia que ele estava lá aguardando, já com a gasolina e o fósforo para atear fogo na vítima, ele logrou êxito, né? Porque nesse dia a vítima foi para a padaria e as imagens mostram muito bem a vítima saindo. Em ato seguinte, o suspeito ele joga gasolina na vítima, ateia fogo e se evade do local dos fatos. Tá aí então, a gente vai com o Marcelo Carregosa, é a mesma forma agora, gente do céu, simplesmente por causa de um cachorro ele espera, e aí muito bem feito, né, muito bem estruturado e falado como o delegado falou, de forma premeditada, porque acompanha o vizinho que sai, sabe o horário que o vizinho vai à padaria, primeiro planeja, porque ninguém tem um balde cheio de gasolina na porta de casa, tá lá, ele pega o balde lá no alto, joga no vizinho, que em potencial não tem como se defender pelo próprio corpo e pela idade, ele joga agora lá, ó, é o momento, ó, dá um banho e agora você vai ver o fogo. E, meu Deus do céu! Ou seja, é o mesmo caso da mulher, qualificado, motivo torpe e planejado. Planejado, você vê que é premeditado. E assim, e aí, novamente, o fogo. Fogo não é uma forma de matar usual. Entendeu? Quando a pessoa decide, vou matar uma pessoa, você tem um leque de possibilidades de como você vai matar. Gente, mas o motivo é o cachorro fazendo cocô na porta do outro. E aí, por que a pessoa está usando fogo? Isso que eu acho sempre uma coisa mais interessante, essa psicologia, o inconsciente da pessoa agindo. E assim, e normalmente quando a gente se depara com fogo, tem algum aspecto de purificação. Ai, que horror. De purificação ou de sujeira, E aí a história não é só a história do cachorro. Do cocô. Mas tem esse aspecto. É que nem no caso da Flor de Lis, que é a vítima, o pastor Anderson, ele estava com vários ferimentos na região da genitália. Sim. Então, existe sempre um inconsciente na hora de praticar o crime também está atuando. Você também assina a motivação, Exato, isso. você assina a motivação. Assina a motivação. Gostou dessa, né? Você vai usar na sua delegacia, eu tenho certeza. Não, mas isso é a gente quem... Mentira que eu que inventei agora. Assina a motivação. Isso daí eu roubo de vocês várias frases, agora eu vou roubar a minha. Registrar no NPI aí. Pode registrar. Jackson, a gente viu que o doutor, no caso dela, vai ser pedida prisão preventiva, não a temporária, preventiva. E no caso desse vizinho? Esse vizinho de Belfort Roxo, Isabela, ele foi preso hoje também, tá? Só ressaltando isso, ele também foi preso. Agora, falando um pouco sobre essa senhora, Dona Maria, eu conversei com ela, Isabela, e percebi o seguinte, a gente não vai falar que ela não é vítima, né? Nessa situação, como você mesma diz, em briga de marido e mulher, nós temos que meter a colher sim, tá? Segundo ela, claro que ela cometeu um crime e vai pagar por isso. Mas, de acordo com ela, já esses 30 anos, estava sofrendo, porque, de acordo com ela, ele sempre maltratava, chamava ela de feia, de horrorosa. Então, foi acumulando tudo isso, segundo a Dona Maria. Aí, de acordo com ela, depois de tanto tempo, as filhas falaram, mãe, se separa, mãe, não vai dar certo. Até que ela disse que surtou e não aguentou mais. Aí, enfim, colocou fogo no corpo do marido. Infelizmente, está presa e vai responder por esse crime também. Agora, e em relação à vítima do vizinho, eu peguei, desculpa se alguém já falou, o estado de saúde do vizinho, você sabe? Desse daí que está saindo da padaria? Estado gravíssimo, Isabela Benito. Foi socorrido por bombeiros e levado por um helicóptero para o hospital. Possível. Você vê a cena como é que foi, né? O vídeo, assim, assustador. Os muito dois... triste. Queimadura, gente, é muito difícil de salvar mesmo, porque a gente sabe, respiração de células. Você olha ali a foto, o Carregosa sabe melhor do que eu, porque estudou medicina legal. As células, em relação ao corpo, pode parecer... O tratamento é doloroso, que é feito com raspagens, porque o corpo não consegue trocar... a pele. Regenerar e não consegue trocar oxigenação e temperatura. Temperatura. E aí a pessoa morre. Né? É isso, é um horror, é um horror. Tá? Então a prisão do vizinho.